Abigail vivia na região do Carmelo, casada com Nabal, um homem extremamente rico, porém de caráter rude e insensato. No entanto, a história de Abigail na Bíblia ganhou notoriedade não apenas por esse fato, mas também porque ela se tornou esposa de Davi, o maior rei de Israel. Neste vídeo, você vai conhecer todos os detalhes que a Bíblia traz sobre essa incrível mulher. Antes, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Nabal, que pertencia à tribo de Judá, possuía vastos rebanhos e campos, o que lhe concedia uma posição de destaque. Entretanto, sua personalidade difícil contrastava fortemente com a de sua esposa. Enquanto Nabal era descrito como mau e duro, Abigail se destacava por sua sabedoria, beleza e bom senso. Era evidente para todos ao redor que ela não apenas brilhava por sua aparência física, mas, sobretudo, pela sua inteligência e discernimento. A relação entre os dois era marcada por essa diferença de caráter, e o contraste era visível em suas atitudes diárias. O nome Abigail significa "meu pai é alegria" ou fonte de alegria. Ela é uma figura notável na Bíblia, mencionada em 1 Samuel, como uma mulher sábia, formosa e prudente. No entanto, há uma outra Abigail no mesmo contexto histórico que pode causar confusão. Essa segunda Abigail era irmã de Davi e mãe de Amasa, um comandante do exército de Israel. Portanto, é importante não confundir essas duas mulheres bíblicas. A sabedoria de Abigail não passava despercebida. Ela conquistava o respeito e a admiração de muitos. Mas a arrogância e a teimosia de Nabal criavam tensões que ela precisava gerenciar. Apesar de sua riqueza, Nabal não tinha sabedoria e, em certa ocasião, tratou Davi e seus homens de forma grosseira. Durante o período da tosquia das ovelhas, uma época tradicionalmente marcada por hospitalidade, coincidia com um momento tenso na vida de Davi, que ainda fugia da ira de Saul. Com seus homens vivendo como foragidos no deserto, Davi e seu grupo haviam protegido os rebanhos de Nabal durante esse tempo, impedindo que ladrões e invasores prejudicassem seus bens. A relação entre Davi e Nabal, até aquele momento, era indireta, e Abigail mal sabia que, em breve, essa conexão traria uma grande virada em sua vida. Davi enviou mensageiros a Nabal em busca de provisões, já que ele e seus homens haviam protegido os rebanhos de Nabal anteriormente. No entanto, Nabal respondeu de maneira insultuosa, tratando Davi como um usurpador e recusando qualquer ajuda. Esse comportamento insensato de Nabal enfureceu Davi, que reuniu 400 de seus homens e marchou contra ele, decidido a destruir tudo o que Nabal possuía. Enquanto Davi e seus homens marchavam furiosos em direção à casa de Nabal, Abigail foi rapidamente informada do que estava acontecendo. Um servo fiel, que tinha visto a arrogância de Nabal e temia as consequências, correu até Abigail para contar o que havia se passado. Ele explicou como Nabal havia insultado Davi e como esse desrespeito estava prestes a trazer destruição sobre todos eles. O servo, conhecendo a bondade e o discernimento de Abigail, sabia que apenas ela poderia impedir a tragédia iminente. Ela, percebendo a imprudência do marido, agiu rapidamente e com sabedoria. Sem perder tempo, ela preparou uma generosa oferta de suprimentos, pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos. Tudo foi carregado em jumentos, e ela partiu imediatamente ao encontro de Davi, sem informar seu marido. Abigail sabia que não havia tempo a perder, e sua decisão de agir sozinha refletia sua compreensão profunda da urgência da situação. Enquanto avançava pelas colinas, Abigail encontrou Davi e seus homens já em direção à propriedade de Nabal. Ao avistar Davi, ela desceu de seu jumento e, em um gesto de humildade e respeito, prostrou-se diante dele.
Com coragem e elegância, Abigail suplicou a Davi para que ele reconsiderasse sua ação. Ela assumiu a responsabilidade pelo erro de seu marido, apesar de não ser culpada, e pediu perdão pelo comportamento insensato de Nabal. As palavras de Abigail foram poderosas e cheias de sabedoria. Ela apelou à consciência de Davi, lembrando-o de que ele havia sido escolhido por Deus para ser rei, e que, como futuro líder de Israel, ele não deveria manchar suas mãos com sangue desnecessário. Abigail pediu que Davi confiasse na justiça divina, afirmando que Deus sempre pune os ímpios no tempo certo. Ela lembrou a Davi que, ao agir com misericórdia e evitar a vingança, ele preservaria sua honra e sua reputação diante de Deus e do povo. Por meio de sua intervenção, Abigail não só salvou a vida de Nabal, mas também impediu que Davi cometesse um grande erro, derramando sangue inocente. Davi, tocado profundamente pela sabedoria e prudência de Abigail, agradeceu a Deus por tê-la enviado ao seu encontro, pois ela evitou que ele agisse com precipitação. O texto bíblico em 1 Samuel capítulo 25 registra as palavras de Davi: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que te enviou hoje ao meu encontro. Bendito seja o teu bom senso, e bendita sejas tu, por me impedir de derramar sangue e me vingar com as próprias mãos. Ele a agradeceu por sua intervenção e aceitou os presentes que ela trouxe. Davi louvou a Deus por ter enviado Abigail para impedir que ele derramasse sangue em vão e por poupar sua consciência de um pecado que poderia ter consequências terríveis para seu futuro. Abigail, com sua atitude corajosa e conciliadora, conseguiu evitar uma tragédia. Ela não apenas salvou a vida de sua casa, mas também preservou a integridade de Davi. Sua sabedoria brilhou em um momento de grande crise, e ela retornou para casa, sabendo que havia feito o que era certo. Após o encontro, Abigail voltou para casa e encontrou Nabal embriagado. Somente no dia seguinte, ela conseguiu contar ao marido sobre o que havia acontecido. A Bíblia relata que o coração de Nabal morreu dentro dele e ele ficou como uma pedra. Provavelmente ele sofreu um ataque ou um colapso nervoso devido ao medo e à culpa. Durante 10 dias, Nabal permaneceu nessa condição, até que finalmente o Senhor o feriu e ele morreu. Nabal, um homem tolo e insensato, que havia desprezado a hospitalidade e o respeito, pagou o preço por sua imprudência. Sua morte foi o desfecho inevitável de sua teimosia e falta de discernimento. Ao saber da morte de Nabal, Davi louvou a Deus por tê-lo impedido de cometer o mal e por ter retribuído a maldade de Nabal sobre sua própria cabeça. Davi então enviou uma mensagem a Abigail, pedindo que ela se tornasse sua esposa. Reconhecendo o valor de Abigail, Davi não hesitou em tornar aquela mulher, tão sábia e prudente, parte de sua vida. Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas 5 servas, foi ao seu encontro, tornando-se sua esposa. Mais tarde, quando Davi foi forçado a fugir de Saul, ele levou Abigail consigo e, em Hebrom, Abigail deu à luz um filho de Davi chamado Quileabe, ou Daniel, conforme outra tradição. A história de Abigail é um exemplo marcante de sabedoria, prudência e pacificação. Ela foi uma mulher que soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, por meio de sua atitude ponderada, foi usada por Deus para evitar uma tragédia. Enquanto Nabal é lembrado como um homem tolo e imprudente, Abigail é celebrada por seu caráter conciliador, que salvou sua casa e impediu um derramamento de sangue. O perfil de Nabal nos lembra das advertências de Paulo em suas cartas sobre aqueles que são dominados pelas obras da carne e arrogância, egoísmo e insensatez. Já o perfil de Abigail reflete as virtudes do fruto do Espírito Santo, como a paciência, o autocontrole e a bondade. E a pergunta que fica é: você age mais como Nabal ou como Abigail em sua vida diária?
Que possamos aprender com o exemplo de Abigail e buscar ser instrumentos de paz e sabedoria em meio às adversidades. Se você gostou de conhecer a história de Abigail, deixe seu comentário e inscreva-se no canal para mais vídeos como este.